Então, hoje o vídeo é sobre a nossa espera do visto de procura de trabalho. Como foi esperar por 8 meses a chegada do nosso visto. E foi longa essa espera, né? Foi longa, foi uma longa espera. E hoje a gente vai compartilhar com vocês como foi nosso sentimento. A gente sabe que tem muitas pessoas que nos assistem que também estão esperando, né? E a gente fica meio perdido sem saber o que fazer, né? E a gente vai contar para vocês, então, como foi essa espera. E na nonossa expectativa era que viesse em torno de 90 dias, que era o que estava vindo, né, as aprovações dos vistos na época. E acabou demorando mais de 8 meses para vir, e a gente vai compartilhar com vocês aqui. Então, assim, o início do nosso visto, né, da nossa organização para o visto, começou lá em abril de 2024. A gente teve, né, esse insight de vir para Portugal, começamos a pesquisar, encontramos a nossa assessoria, né, durante muitas pesquisas, fizemos a nossa primeira reunião, né, com ela e decidimos então que viríamos para Portugal. Viríamos investir na assessoria e vir para Portugal com a ajuda da assessoria para fazer o visto de procura de trabalho. Decidimos por não fazer sozinhos, né? Porque na época como a gente já comentou no outro vídeo, né? Quem não assistiu, fica lá, vai lá assistir o outro vídeo. Primeiro termina esse, depois vai lá e assiste o outro. Mas quem não assistiu, no outro vídeo a gente falou o motivo por que a gente veio para Portugal, por que a gente decidiu vir. Então, na época, como a gente estava com a cabeça muito atordoada, cheia de pensamentos, a gente decidiu por pegar uma assessoria para fazer todo esse trâmite, né, organização dos documentos para vir para Portugal. Tudo começou em junho do ano passado. Então a gente deu entrada na solicitação do visto de procura de trabalho e a gente encaminhou então a documentação para a VFS. Chegou lá, já veio um retorno logo de cara, né, que tinham recebido documentos, tudo, já tinha encaminhado para o consulado. Depois disso não veio mais atualização nenhuma. Aí chegou julho, agosto, setembro, que a gente imaginava que ia chegar ali, outubro, novembro, dezembro, Natal, e a gente estava ainda esperando o documento, já batendo uma ansiedade, batendo dúvidas se ia vir, porque não tinha retorno. O da Débora já tinha vindo já com uma pendência, né? Na verdade, a nossa intenção de vir para Portugal, né, é que a gente tem que botar uma data de intenção lá quando tu vai fazer os documentos para o visto. E aí a nossa data de intenção era 15 de setembro, ir para Portugal. Nós botamos essa data e na nossa cabeça, até o final de setembro, início de outubro, viria os nossos vistos. Aí a gente mandou. Em julho, a gente já recebeu de volta da VFS, que os documentos estavam ok, que estavam indo para o consulado. E aí começou a espera, né? Em setembro, eu tive um retorno do consulado, da VFS, né, me solicitando novamente os comprovativos de estadia aqui em Portugal. Então, entrei em contato com a minha assessoria, elas organizaram novamente e a gente enviou novamente para a VFS e para o consulado esses comprovativos de estadia. Eu pensei, logo vai sair, né, se eles estão me pedindo em setembro, a nossa data é setembro, vai sair logo o visto. Porém, nunca mais eu tive retorno, nem da VFS, nem do consulado. A gente ligava, a cada 15 dias normalmente, né? A gente ligava, assim, em novembro, dezembro, a gente começou a ligar direto pra VFS pra pedir como é que tava. Só que quem tá na espera, quem já tá na espera, sabe como é, né? Eles não têm nenhuma resposta pra te dar. Eles simplesmente dizem, está em análise e é isso aí, tu não tem mais nenhuma resposta. A gente já estava organizado, né? A gente já estava esperando e aí no caso da Débora então veio essa notificação em setembro, só que chegou outubro, novembro, dezembro, o meu não tinha vindo nenhuma notificação e dela também não foi mais notificado. E aí chegou festa de Natal, chegou festa final de ano e a gente já não sabia mais se ia vir, a gente já tinha comunicado família, a gente já estava pronto já para vir, se preparando, enfim. Passou virada do ano e nada. Exato. E aí, chegou a virada do ano. E aí a gente ficou em dúvida, né? Porque o que acontece? Eu saí do meu emprego, que eu trabalhava, né? Fixa, lá no Brasil. E aí eu saí em julho ainda, porque em setembro a gente viria embora. E aí eu tirei uns 2 meses aí pra ficar, pra organizar as coisas. E aí o Marcos continuou trabalhando, mas a nossa ideia, como era isso, eu não trabalhei mais. E aí o tempo foi passando e não chegou o visto, e eu tava sem emprego, tava fazendo uns bicos assim por fora, uns extras, né, por fora. Mas mesmo assim era incerto, a gente não sabia se ia vir o visto, e quando virou o ano, a gente realmente já tinha meio que assim, eu falo por mim, né, o Marcos ele sempre teve mais esperança, mas eu já tava assim, pensando, não vai mais vir isso, não é pra gente ir pra Portugal. Foi o que eu pensei, assim, né? Que foi o que aconteceu em janeiro, né? Eu recebi um e-mail da VFS, certo dia eu estava lá na minha casa, né? E chegou um e-mail da VFS, já deu aquele gelo, né, na barriga, aquele negócio que a gente fica esperando. Pensei, vai vir o visto.
Não, gente, era mais uma pendência, agora é dos valores. O consulado queria os valores, que eu representasse novamente os valores que eu tinha em conta por pessoa, que tem que ter, né, um valor mínimo. Eles pediram novamente. No outro dia, eu recebi isso, encaminhei para a assessoria, a gente começou a organizar, né, para tirar os extratos, para enviar novamente. No outro dia, no dia seguinte que eu recebi esse e-mail, eu recebi mais um e-mail da VFS, que era o e-mail de audiência, o e-mail de audiência, que significa o quê? Que o teu visto pode ser indeferido se tu não enviar os documentos que eles estão pedindo. Eu não sei se lá na época a VFS estava com muita demanda, muitas coisas, o consulado também acabou que se atrapalharam ali, né? Mas enfim, na época eu recebi os 2 e-mails na diferença de um dia para o outro, assim, né? E aí eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Entrei em contato com a nossa assessoria, falei para elas o que tinha acontecido, né? Expliquei ali, chegou os 2 e-mails. Elas também ficaram meio que sem entender, porque foi o primeiro caso que aconteceu isso, de logo na sequência receber o e-mail e lá no outro dia já recebeu o indeferimento, tipo, o e-mail de audiência que pode ser indeferido o teu visto, né? E aí a gente começou a organizar, a gente fez chamada de vídeo, tudo para se organizar, para ver como é que a gente ia fazer para enviar esses documentos para o meu visto não ser indeferido, né? E aí, junto com a assessoria, a gente organizou, separei todos os documentos de volta, não somente o valor, né, que eles tinham pedido para comprovar de novo, enviei todos os documentos de novo, enviei comprovativo de valor, comprovativo de estadia aqui, uma carta informando, né, muitas coisas. E aí enviei, além de enviar por e-mail para a VFS, enviei por e-mail para o consulado e enviei por SEDEX também, diretamente para o consulado de Portugal em São Paulo. Então é muito importante isso, né? Foi enviado tanto por e-mail quanto por consulado. Na verdade, essa notificação de audiência prévia veio, segundo tinham sido solicitado o documento de os valores, né? E a Débora não tinha enviado, mas no caso tinha sido solicitado um dia antes. O que a gente imagina que aconteceu, que foi... No caso, era para ter sido solicitado para a Débora. Não mandaram, passou o prazo e aí eles notificaram com uma audiência prévia, né? Mas aí deu tudo certinho. A Débora foi lá, encaminhou, então foi encaminhado para o consulado, por e-mail, para a VFS, por e-mail e também a gente mandou por SEDEX. Tem um valor bem agregado. Isso, também. Né? Acaba que a gente tem que investir a mais, né? E logo depois, foi em fevereiro, se não me engano. Aí veio para mim, né? Mesma coisa. Também foi solicitado valores? Foi solicitado a estadia. E depois já veio também o de audiência prévia. Aí a gente fez o mesmo processo, encaminhou tudo certinho. Aí ficou esperando. Aí esperamos mais um pouco, né? E no final de fevereiro eu recebi o e-mail tão esperado de que o meu passaporte estava voltando com um resultado. Isso ou não, né? A gente ficava nessa dúvida. Mas a gente recebeu o e-mail eu recebi, né, no dia 28 de fevereiro, se eu não me engano. Eu recebi o e-mail da VFS. 2 dias depois já estava lá em casa, já chegou o visto lá em casa, abriu o pacotinho lá tão esperado, né, do correio, e tava lá já aberto na página do Foi muita alegria, né? Momento de alegria, né, de alívio, mas ainda tinha o processo do Márcio. O meu. Exato. Porque daí, se a gente já tinha conversado, né, e saísse um e não saísse o outro, a gente não ia ter como vir, né? Porque a gente escolheu vir como casal pra cá. Isso. E outra coisa também, porque depois que chegou da Débora, a gente não sabia quanto tempo ia demorar o meu. Então, o visto ali no passaporte, ele tem uma validade para vir, e a gente tinha tomado a iniciativa que não ia vir sozinhos, né? Que ia vir o casal junto. E a gente ficou nessa expectativa, começou a ter notícias que ia ter greve lá no consulado, e a gente ficou pensando, se sair essa greve, vai ficar trancado o meu. Daí já não sabia mais quando ia vir também, aumentar a demanda. E a gente, como veio esse aviso prévio, a gente fez toda essa documentação, mandou de novo, né? Mandou físico e por e-mail. E também mandou uma carta explicando que o da Débora já tinha chego, já estava pronto, e a gente gostaria de embarcar e precisava automaticamente lá do meu visto também. E aí, no final das contas, deu tudo certo. A gente recebeu um e-mail, recebeu que estava voltando o passaporte. Passou mais uns dias, o Márcio recebeu o e-mail também da VFS que o passaporte estaria voltando para casa. No total deu um mês de diferença, né? Um mês de diferença. Porém, né, esse dia que o Márcio recebeu, a gente já estava pensando, 2 dias tá aqui em casa, porque o meu tinha sido 2 dias. Foi o que aconteceu, né? Também, né? Tipo, recebeu a notificação, deu 2 dias, eles já tinham postado lá em São Paulo. Né? E aí já era pra chegar em 2 dias lá no Rio Grande do Sul. Chegar. E aí o que aconteceu? Daram lá o e-mail com o númerozinho pra gente rastrear, tudo bonitinho.
certinho. A gente abriu uma espumante, comemorou, foi uma alegria. E aí o que aconteceu? Tchananã. No outro dia começa mais uma batalha. Você não tem noção do que aconteceu. Era antes do carnaval de 2024, eram uns 3, 4 dias antes, né? Que ele recebeu o e-mail de que estaria voltando. E já recebeu o código de rastreio. Quando fui rastrear... Tava lá, que tava saindo de São Paulo, né? Porque nosso visto foi solicitado por São Paulo. Então a gente pensou assim, tem que ser 2, 3 dias para chegar, eu acho uns 2 dias para chegar aqui. Se chegar tudo ok, depois vai ter o carnaval. Só não pode demorar muito, senão vai adiar, a gente vai perder mais tempo, né? Por causa do carnaval. O que aconteceu? Rastreando de São Paulo, beleza, certo dia lá, bem tranquilo, trabalhando, né? Fui consultar, tava na expectativa esperando. Do nada deu que tinha ido para Belo Horizonte. Tinha saído, o visto dele tinha saído de São Paulo, tinha sido postado em São Paulo e tava indo para Belo Horizonte. Aí eu disse pro Marcos, tá errado, tem algum problema, porque não sai de São Paulo e vai para Belo Horizonte se a gente mora no Rio Grande do Sul. Ele sai de São Paulo e vem pro Rio Grande do Sul. Eu disse, mas tem algo de errado. E aí começou a saga, porque aí tu liga 0800 dos Correios, acaba não conseguindo contato. Tu liga no Correio da cidade, também chamava, ninguém atendia. Peguei o carro e fui lá nos Correios, né? Cheguei lá, pedi pra verificar lá, pra tentar rastrear. Também eles não dão essa informação assim detalhada, né? Mas eu expliquei a situação, eu disse, olha, eu tenho documento, que ele é importante, ele não pode extraviar, enfim, eu preciso para viajar, tudo. E aí eles, enfim, pedi para eles olharem o destino final dessa encomenda para onde ia ir, né? Porque tinha desviado para Belo Horizonte, era para estar vindo para Garibaldi, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, que eles foram rastrear e viram que o destino final era na cidade de Chácara, Belo Horizonte. Detalhe, o nosso bairro lá em Garibaldi era Chacarás. O bairro, tá? Cidade de Garibaldi, no bairro Chácaras. Eles enviaram para a cidade de Chácara, em Belo Horizonte. Isso aí. Começou a saga de entrar em contato, então, aí tive que ligar lá nessa cidade, enfim, consegui falar com o único rapaz que trabalha lá, só um funcionário, expliquei a situação, que ia chegar essa encomenda lá para ele, e se possível ele poderia alterar para mandar para mim. Só que aconteceu o quê? Como foi lá para BH, né? Isso. Tinha o carnaval. Aí trancou, lá em BH trancou. Que o correio parou 4 dias. Parou 4 dias lá, fizeram um feriadão. Mais 4 dias. Isso aí. E o rapaz lá na cidade de Chácara recebia uma vez por semana, se eu não me engano, né? Isso. Uma vez por semana lá na cidade que é um interior, pelo que a gente ouviu falar. E aí, então demorou, ficou parado lá, e até chegar em Chácara levou mais de uma semana. Aí quando chegou lá, pela bondade do rapaz que trabalha lá, ele conseguiu alterar o endereço, fazer uma nova ali postagem, uma alteração. E a gente ficou com a expectativa daí, então, de Chácara voltar para o centro de distribuição principal lá deles, e depois ir para o Rio Grande do Sul. E aí nessa função levou mais de 10 dias. Levou mais de 10 dias. Aí, né, entre sair da VFS e chegar em casa, demorou mais de 10 dias. E detalhe, né, gente? Por que não entrou em contato com a VFS? A gente tentou. A gente ligou pra VFS, a gente mandou e-mail pra VFS, mas depois que sai de lá, enquanto tá com ele já é difícil, depois que sai, piorou. Eles não atendem, eles não respondem. Então, assim, ó, se a gente não tivesse ido atrás do correio e, né, conseguido o contato do rapaz lá de Chácara e pedido ajuda, a gente teria ficado sem o visto, sem o passaporte do Marcos, porque provavelmente ia chegar lá, não ia ter ninguém com esse nome, ia voltar pra VFS e depois até a VFS descobrir que tava lá, olha, ia ser um problema, né? Então teve todo esse rolê aí do visto antes dele chegar em casa pra nós. Mas em março, início de março daí, chegou e então o passaporte. Nossa, muito comemorado, porque a gente esperou muito por esse momento, né? Tava com expectativa alta, o tempo passava e a gente já tava não sabia mais se ia vir, não sabia mais o que falar para as pessoas, né? Porque nossos amigos, nossa família sabiam. E aí chegou, foi uma alegria só. Começa um novo desafio depois disso, né? Porque aí tu tá ali naquela expectativa de esperar, quando vê, e agora? Agora chegou a hora da despedida, da organização para pegar o avião e atravessar. Chegou. Quando chega o visto, fica naquele êxtase, né? Aquela felicidade, chegou o visto, mas aí ao mesmo tempo, agora chegou a hora de se despedir da família, se despedir da casa, se despedir das nossas coisas, arrumar tudo que der dentro de malas e vir para Portugal sem data para voltar para o Brasil. Isso que a gente diz, né? Quem tá aí nesse tempo de espera, aproveita, porque passa rápido, e quando tu vê, tem que embarcar no avião e vir para Portugal sem data para voltar pro Brasil. Isso aí, cuida do coração, tenta manter tranquilidade, eu sei que não é fácil, né? Mas difícil, tentar manter tranquilidade,
aproveitar a família, os momentos, os lugares que tu gosta aí, porque na medida que chega ali teu passaporte com visto, caso chega um casal, às vezes tá planejando junto, aí começa um novo desafio e é tudo muito rápido. Isso. Aí, quando que eu vou comprar minha passagem? Porque meu visto já tá valendo. A partir desse momento, quando chegou o do março, a gente foi direto pro site lá das companhias aéreas, ver aonde a gente ia comprar a nossa passagem. Manda a imagem aqui. Procurar os valores, né? Ver qual valor ia se adaptar dentro do nosso orçamento, qual ia ser a companhia aérea. E assim a gente já decidiu, já achamos um valor bom pro dia 27 de março de 2025. Então a gente já comprou nossas passagens e aí avisou a família, ó, dia 27 estamos indo embora. Então aproveitem os últimos dias, né? Tinha mais assim 2 semanas, né? Entre isso e aproveitamos os últimos dias com a família. Aproveitou bem. Comemos bastante, gosto bastante de comer. Então lá no Rio Grande do Sul, né? A gente comeu muito e a gente ama comer e sente um pouquinho de falta disso aqui, mas é bom também. E aí, a partir no dia 27 então de março, a gente embarcou para Portugal. E a gente vai contar para vocês como foi a nossa imigração, porque quando a gente pega o avião também, mesmo vindo com visto, tudo direitinho, a gente fica com essa dúvida, né? Agora eu vou chegar lá, como que vai ser? Como que eu vou ser abordado ali na imigração? O que eles vão me perguntar? Será que eles não vão barrar? E aí a gente ficava com esse receio, né? Eu nunca tinha feito uma viagem tão longa assim de avião, né? Então tudo foi muito novidade. Então, né, desde subir avião já tinha andado, mas dentro do país, né? Não fora do país. Então são muitas horas, né? São 10 horas de viagem até aqui. E aí, quando a gente desembarcou em Portugal, aí começa aquele friozinho na barriga. Mesmo estando com tudo certo, a gente chegou de madrugada para amanhã, né? A gente chegou aqui no horário de Portugal era 6 horas da manhã quando a gente chegou. E a gente pegou uma fila que eu nunca tinha visto, uma fila enorme, que não andava. A gente ficou 2 horas na imigração, né? Eu sei que atualmente dizem que a fila é ainda maior, né? Demora ainda mais. Mas naquele momento era 2 horas de fila grande. Ainda, né? Então a gente pegou 2 horas de fila e quando finalmente chegou a nossa vez de passar lá no guichê, a gente tava meio assim, aquele negócio, aquela ansiedade, né? Aí o rapaz chamou a gente pra ir lá pro guichê. Aí chegamos, eu disse pro Márcio, eu já vou abrir, já vou entregar pra ele o passaporte com o visto aberto, né? E foi o que eu fiz, abri o meu e o do Márcio, entreguei na mesa dele. E aí o rapaz perguntou, vocês vieram a quê? Daí eu disse assim, a gente veio com visto de procura de trabalho. Ele, tá, mas você já tem contrato? Eu disse, não, a gente veio pra procurar trabalho. E aí ele já foi olhando o visto, já vai bipando lá, vai passando. Daí ele disse assim, e vocês pretendem ficar onde? Daí a gente disse, a gente vai pra Leiria. Aí ele disse assim, tem a estadia, posso ver? Daí eu disse, sim, tenho. Aí o que acontece? A gente veio com Airbnb, né? Na verdade, hostel. A gente pegou hostel em Lisboa e aqui em Leiria. Em Lisboa a gente pegou 2 dias e em Leiria a gente pegou 4 dias. Então, lá na hora do guichê, eu abri o meu aplicativo do Booking, mostrei pra ele e ele olhou e disse assim pra mim, hotel tá caro, né? Daí eu dei risada e disse, tá bem cara. Já deu aquele alívio, assim, né? Aí nisso eu vi que ele já carimbou o meu passaporte e pegou o do Márcio. E aí nisso ele começou a conversar, né, amor, contigo? A gente contei que a gente era do Rio Grande do Sul e ele falou que tinha entrado água na casa, né? Aí das enchentes, aí ele disse que lembrou, pediu pra nós se a gente tinha cachorro, né? Animais. Ele viu se a gente tinha animais. Aí a gente brincou, falou que não. Aí ele carimbou. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós entramos. Então, assim, ó, foi bem tranquilo. A nossa imigração que pediram mesmo foi pra ver a estadia e os vistos, apenas isso. E detalhe, a gente não tinha estadia de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Até para apresentar lá para a VFS e para o consulado para conseguir fazer o passaporte, a gente tinha estadia de 3 meses, até porque tinha passado essas datas, né? Já tinha passado essas datas. Então, para vir para cá, a gente não tinha estadia, né? Quando a gente chegou aqui, tinha 3 dias em Lisboa, 2, 3 dias em Lisboa e 4 dias 4 dias em Leiria. A gente apresentou que a gente tinha, então a gente... Assim, a gente foi bem realista. Não tinha contrato de arrendamento, a gente falou, bem sincero, a gente vai ficar em Lisboa, vai aproveitar, vai pra Leiria, vai ficar esses dias aqui e nesses dias nós vamos procurar arrendamento. Ok, carimbou, tudo certinho. Até porque eu acredito, como a gente tem o visto, isso aí já foi analisado pelo consulado, né? Então, quando o consulado te emite o visto, ele já tem certeza que tu tem passagem, tem como voltar, tem como ficar aqui. Então, eu acredito que na imigração é só pra eles terem certeza que realmente tu tem algum lugar ali
aí para passar os primeiros dias, né? Que tu não vai ficar aí na rua, né? Então acredito que é mais ou menos essa base que eles usam. Para nós, pelo menos, essa foi a nossa experiência, né? Eu não sei como está hoje em dia, porque já fazem 3 meses que a gente chegou aqui. Sempre tá, desde junho do ano passado, quando a gente deu a entrada, veio mudanças e cada vez está mudando mais, então isso a gente tá falando da nossa experiência, né? E no mais, foi isso aí, né? Agora ontem a gente completou, hoje é dia 29 de junho, e ontem a gente completou 13 meses aqui em Portugal. 13 meses morando aqui em Portugal, já estamos assim, ó, adaptados, né? Assim, entendendo ainda, mas adaptados, né? Estamos muito felizes de estar aqui em Portugal, estamos trabalhando graças a Deus, né? E é isso aí, gente. Assim, ó, o principal objetivo do vídeo, né, é poder mostrar para vocês que é possível, sim, seguir o sonho de vocês, que é possível vir para Portugal, que é possível com organização financeira, com organização da mente, tudo é possível, né? Agradecer, né, vocês, a todos que estão chegando aqui, que estão chegando lá no nosso Instagram também, vou deixar o Instagram aqui, ó, para vocês seguirem. Nós compartilhamos muitas coisas lá no Insta, né? E as pessoas que estão chegando aqui no nosso canal, muito obrigada por cada comentário no último vídeo, a gente ficou muito feliz, né? Com toda a visualização, com todas as pessoas que vieram através do vídeo. E fiquem por aqui, a gente tem muitas coisas para compartilhar com vocês, muito do que a gente vai viver e já viveu aqui, a gente ainda vai compartilhar com vocês. E assim, a nossa ideia é trazer um vídeo por semana, né? Nossa ideia é trazer um vídeo por semana, a gente já fez um vídeo semana passada, vai estar saindo esse hoje de noite, né? E falar para vocês que tem muito conteúdo legal. Detalhe, a Débora já fez entrevista na AIMA, então vai sair conteúdo sobre isso. Fica ligado aqui, se inscreve, curte, compartilha. Ativa o sininho. E agradecer a todos, né? Isso aí. Agradecer a todos que comentaram aqui, que foram lá pro Insta. A gente também está disponível para poder responder. Na medida do possível, a gente está tentando responder todo mundo, tirar todas as dúvidas, porque nós, antes de vir, e até mesmo quando a gente decidiu, chegou aqui, nós tínhamos muitas dúvidas, né? E a gente conversou com muito pessoal no Instagram. E muitas pessoas assistiu muito queridas, vídeo, né? A gente acabou fazendo até amizade. Então a gente também quer ser esse apoio, né? Para quem está pensando em vir. Quem quer tirar uma dúvida, pode mandar lá no Instagram, a gente responde, a gente tira dúvidas dentro do que a gente sabe também, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada a cada um de vocês. E, ó, se inscrevam e já ativem o sininho, porque semana que vem sai mais um vídeo. Valeu!